Graça e paz, queridos. Muito bom. Que bom estar com os irmãos aqui mais uma vez. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 1. Tá ótimo, hein? Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Verso 9. Obrigado. Versículo 9. Não levem nenhum dinheiro com vocês. 10. Não levem mala com roupas e calçados, nem bordão, pois aquele que vocês ajudarem devem alimentar e cuidar de vocês. Como as coisas estão bem diferentes hoje, né? Verso seguinte. Sempre que encontrarem numa cidade ou vila, procurem quem é um homem piedoso e fique na casa deles até saírem para a cidade seguinte. Mais um. Quando pedirem permissão para ficar, sejam amáveis. E se acontecer daquele ser um lar piedoso, deem a ele a sua bênção. Caso contrário, não abençoem aquele lar. A tradução Tá diferente, não? Você pode mudar a tradução aí para mim, Marcelo? Ele sabe, né? Que conforme a pessoa lá no... E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando
vos entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Gente, que riqueza nós temos, né? Nesse envio. Eu sei que os irmãos estão falando em unidade, né? Aqui eu quero ver se a gente encontra alguma unidade entre os irmãos para que outros irmãos se candidatem a se colocarem na brecha para fazer o trabalho que Deus nos levantou para fazer há 47 anos atrás, né? Nosso principal trabalho aqui era a libertação das pessoas, a cura dos enfermos, né? E houve aqui muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. E Deus fez um reboliço nessa casa, né? E isso foi notório a todos que moravam por essa região. Então, nós vemos aqui que o Senhor chamou os 12 discípulos, né? E deu a eles poder. Poder. O que a igreja precisa? Poder. Poder para quê? Para poder sair para os lugares que nós lemos aí. Nós não temos praticamente nadinha dessas coisas. Ninguém que nos persegue, muito raro alguém perseguir a gente, não é? Mas lá os judeus e até mesmo os gentios trabalhavam de uma maneira furiosa contra os apóstolos, não é? Assim foi contra Jesus, levando até a morte. Mas os apóstolos que ficaram na brecha foram recheados, né? Foram cheios do Espírito do Senhor para realizar essa obra maravilhosa, e o Senhor disse que isso Ele enviou, né? Ele não nos dá poder para ficar em casa, não nos dá poder para nós ficar na nossa cama só falando em mistério, não é? Não, Ele dá poder para nós sairmos para o campo. E aqui no Brasil, apesar de algumas pessoas às vezes não gostar, praticamente ainda temos muita liberdade para a pregação do Evangelho, né? E temos muita liberdade para entrar nas casas. Eu sou convidado para entrar nas casas praticamente sempre, né? Então, eu creio que vocês também não devem ter encontrado muita resistência, né? O que nós temos é muita necessidade e pouca gente trabalhando. E precisamos ser também unânimes, né? Nesta obra, porque é uma obra de primeira necessidade na igreja. Chega na igreja muita gente que está com seus lares praticamente destroçados, né? Desbaratados. E nós precisamos estar cheios, né? Desse poder, dessa autoridade e dessa ousadia, né? Eu não tenho que estar cheio, tal. Eu tenho medo de estender minha mão. E se o senhor não responder? Minha mão é curtinha. Não é não, irmão. Pode estender, que a mão que é estendida não é a sua, é do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, ide, né? Pregar o Evangelho a toda a criatura. E ele diz, quem crê e for batizado, será salvo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os... Olha, irmão, só impor, só nem orar.
Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Olha só, é interessante que os apóstolos, eles receberam esta unção e eles permaneceram bem atuantes até ao final do seu recolhimento à glória. Então, queridos, nós precisamos também marcar a nossa passagem aqui na terra, não é? Deus nos chamou para fazer uma diferença muito grande sobre a terra. Vamos abrir também Lucas, capítulo 10. Lá Deus mandou os apóstolos, né? Aqui Deus vai enviar discípulos, 70 discípulos, de 2 em 2, para fazer a obra que ele tinha que fazer com gente nova. Aqui são gente nova. Às vezes você está 30 anos na igreja e ainda está querendo saber qual é a sua função, querendo saber, né, qual é a sua posição na igreja, se você é pregador, se você é evangelista, se você é só esquentador de banco. Não, irmãos, cada um de nós tem um dom. Deus deu pelo menos um talento para cada um de nós. E muitos receberam um talento só e estão escondendo. E você pode sair para o campo e levar este nome, porque este é o nome que nos foi concedido acima de todo nome. Irmãos, não há ninguém que resista à glória deste nome. Ah, pastor, mas quem sou eu? Você é um daqueles que recebeu pelo menos um talento. E é para você sair com esse talento e não esconder, que nem a Bíblia diz, hein? Que escondi o talento porque o Senhor era muito rigoroso e ele ficou com medo e escondeu na terra. E Jesus falou, olha, pelo menos tivesse colocado o dinheiro no banco, quando eu voltasse, né, depois de tanto tempo, teria um pouquinho de juro para receber. Mas nem isso aconteceu, porque ele guardou bem, mas guardou debaixo da terra. E nós, muitas vezes, ficamos lendo essas coisas e falamos, mas eu não tenho dom para isso, eu não tenho nada que Deus me deu. Deus te deu. Só que Ele nos dá as coisas para o trabalho, não para ficar dormindo. Então, eu sou cheio do Espírito até uma noite maravilhosa, de regozijo, não vou nem dormir, né? Só em mistério com Deus. Tá? É bom isso, mas isso não vai fazer a obra que Deus mandou nós fazermos. Nós vamos sair no nome dado acima de todo nome, crendo que não sou eu nem você, mas é Ele, aleluia, que vai fazer a obra. Qual é a obra? Bom, Jesus deu alguma coisa boa para eles, né? 10:1 de Lucas, por gentileza. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha só.
Nós somos mandados como cordeiros, né? Como gente mansa, gente que ama, gente que dá a vida pelo Senhor, pela sua palavra, né? Não vai ser lobo alcançando lobo, né? Vai ser ovelhas sabendo que o lobo não vai comer, porque nós temos um nome acima de todo nome que dá a nós uma cobertura total. Amém? Glória a Deus. Que coisa linda, né? E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É interessante, né? Os pastores, e eu mesmo, né? Quando a gente sai para pregar fora, é mala, é roupa, né? Para valer. Se bem que as jornadas ali eram por perto e eles podiam voltar, né? Mas, gente, muita gente diz que não vai porque não tem roupa, né? Não tem roupa para se mostrar, para se engrandecer, né? Mas tem. Mas, veja só. Então, o que aconteceu, que eles receberam essa ordem tremenda da parte do Senhor, e eles eram discípulos novos. E enviados também como ovelhas no meio de lobos. Muita gente sai para pregar a palavra, encontra um contrário à sua fé, começa uma contenda, começa uma briga, começa uma discussão. Irmãos, nós somos enviados como ovelhas. Eu e você temos que dar testemunho como ovelha, gente mansa, que aguenta desaforo, que sabe dar uma palavra de graça para aqueles que precisam ouvir dela, né? Então ele vai falando uma série de coisas, e ele deu aqui então, para os discípulos, ele deu bastante poder, deu bastante autoridade para que eles realizassem a obra que o Senhor mandou. Verso... É interessante, né? Verso 9, ele diz assim: curai os enfermos que nelas houver, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós, sabei, contudo, isto já é o reino de Deus, é chegado a vós. Olha só, não é? Então, nós temos recebido da parte do Senhor poder e autoridade, e diz, curai os enfermos. Olha só. Eu creio que é difícil chegar numa casa e não ter um enfermo, e chegar numa casa e ter um enfermo que não abre a porta para você orar por ele. Não é verdade? Então, gente, vamos aproveitar esses dias que nós temos ainda de liberdade aqui na nossa nação brasileira, para, como dizer, para pôr as coisas no seu devido lugar, né? O verso 17, ele diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Até. Você vê, a maioria das pessoas frequentam religião, que eles nunca viram
aconteceu uma manifestação de demônios e os demônios serem expulsos. Minha mãe, a primeira vez que ela viu uma manifestação de demônios, ela tinha 50 anos de crente. Ela falou: filho, eu nunca vi uma coisa dessa e nunca vi um quadro tão terrível como ela viu. Uma jovenzinha apareceu na nossa casa e nós tínhamos comprado a propriedade do pai dela. Ela era filha de criação, né? E ela chegou em casa toda atrapalhada da vida. Gente, foram 30 dias, aquela moça deu um show. Eu estava começando na fé ainda, não sabia quase nada. E os demônios falavam para mim: não precisa ter medo não, menininho. Eu não vou fazer nada para esses calanguinhos, né? Para as crianças. Então, eles falavam: você tem que comer muito sal para você me mandar embora. Veja só. Mas a gente foi, durante aqueles 30 dias que ela ficou na nossa casa, ela ficava de manhã até meia-noite. Eles só iam embora meia-noite. E ia embora porque eles queriam ir embora. Precisavam fazer outro trabalho depois da meia-noite. E nós, ali, tentando, né, descobrir um Salmo 91, descobrir alguns textos para começar a resistir, a gente ia falando e ele ia falando na frente da gente. Ele fala: eu sei. Ele sabe a palavra, ele conhece a palavra. Então, o que aconteceu é que Deus colocou no meu coração, acendeu um fogo em mim, que eu comecei a partir para cima mesmo, crendo que o Senhor me chamou para isso, para essa obra, para curar os doentes e expulsar os demônios. E olha, Deus fez coisas maravilhosas com uma pessoa praticamente sem experiência nenhuma, sem escola nenhuma, sem discipulado nenhum. Então, queridos, Deus foi nos fortalecendo de uma maneira tal que a gente chegou até a descobrir o que eles aí descobriram. Ó. E voltaram aos 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até. Para eles era, na religião deles, isso não existia. Nunca eles viram aquilo. Que nem minha mãe falou: 50 anos, nunca vi. Até os demônios se nos sujeitam. E olha, gente, se nós tomarmos posse daquilo que nós temos na palavra, nós vamos fazer com que os demônios não encontrem lugar para ficar nem no nosso meio. Porque a derrota dele está totalmente consumada pelo nome de Jesus. Olha que disse Jesus, verso seguinte, 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás, não é demônio, não é qualquer tranca-rua que eles falam para ele. Eu vi a Satanás, o chafão, como um raio cair do céu, na autoridade de 70 discípulos jovens, ou novos, estavam começando o ministério. Saíram de dois em dois, saíram de dois em dois e realizaram a obra, e eles voltaram maravilhados. E disse-lhes Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. O que os irmãos acham? Se Satanás passar aqui por cima, ele vai conseguir alguma coisa? A não ser cair. Quando estamos louvando ao Senhor, quando estamos pregando a palavra, quando estamos dizendo algo do Senhor,
nós vamos ver que Satanás vai ficar como Jesus deixou ele, totalmente despido, totalmente vencido, totalmente derrotado, totalmente abatido, totalmente destroçado e destruído. Essa é a posição melhorzinha que ele tem. Verso seguinte. Olha lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, 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 e nada vos fará dano algum, e nada, diga comigo, e nada, nada vos fará dano algum. Pode dar uma glória a Deus? Irmãos, eu já ouvi tanta coisa. As pessoas dizem, a gente ataca ele ataca a gente, ataca os filhos, ataca a família. Irmãos, nossos filhos e nossa família são totalmente guardadas pelo Senhor. Quando nós atacarmos ao poder das trevas, ele não tem força nenhuma para nos contra-atacar. A não ser que você viva na prática do pecado. Aí beleza, né? Aí você está no chiqueiro da vida, aí é outra coisa. Mas se você estiver na igreja do Senhor, na comunhão dos santos, lavados, purificados no sangue do Cordeiro, e que recebeu do Senhor essa unção, gente, ele nada poderá fazer de mal contra nós. Ele está totalmente derrotado. Pastor, por que o senhor está sempre repetindo? Por quê? Eu só vendo os quadros que parece que os irmãos não reagem a essa mensagem. Eu lembro que no tempo aqui, muito forte, quando a igreja andava bem grande, tinha irmãos que iam. O Rubens sabe disso, o Antônio, né? O Pedro e muitos outros irmãos mais antigos, Aniclides, que as pessoas ficavam lá, às vezes até as tantas, né? Por isso que ninguém quase quer sair, porque o demônio resiste e você não pode ir embora. Você não vai lá para tomar um cafezinho, 9 horas, lê o Salmo 23 e vai embora, que nem eu conheço muita gente, que me visitou lá no passado, quando eu era menino na fé. Eles entravam na nossa casa, abriam o Salmo 23, liam o Salmo 23, tomavam um cafezinho, bye bye. Não, você vai, você mexe com o vespeiro, as marimbondas ficam bravas, e você vai ficar ali até que ele, de joelhos, mão para cima, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está escrito, irmãos. Não é? Filipenses 2, de 5 a 9, né? Ou de 9 a 11, não, de 5 a 11. Mas pode ser de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou, olha, irmãos, soberanamente, é o maior soberano do universo. E lhe deu um nome, que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua confesse, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Que bom, né? Olha só, irmãos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Tem nome. Tem nome grande por aí? Teu nome é tão grande, vai estar debaixo desse nome: Senhor Jesus Cristo. E todo poder lhes foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Gente, o negócio é cheio de majestade, é cheio de glória, é cheio de autoridade, e Satanás e seus demônios não têm poder nenhum contra vocês, nem contra a sua esposa, nem contra seus filhos, nem contra ninguém da sua família, porque o Senhor falou que Ele é quem nos guarda. Você queria falar alguma coisa? Pastor, o senhor que tem toda a experiência nessa área de libertação, de onde vem a ideia, então, da retaliação? E a gente escuta muito isso. Eu também. Eles falam para mim, mas a gente ataca, ele sai pela porta do fundo, ou ele sai pela porta de entrada e entra pela porta do fundo. Mentira. É mentira porque Deus não mente. Não. Só a Bíblia, o texto que diz a Bíblia é Efésios 4, 29, né? 29. Ele diz, não deis, 27. 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Aí é outra coisa. Você está dando lugar, está falando, né? Então você não é crente e você vai se ver mal com ele. Mas para nós, ele teme, irmãos. Eles tremeram. O próprio Satanás caiu do céu. Jesus falou, eu vi ele cair do céu como um raio. É muita glória que Deus depositou na nossa vida, irmãos. É a glória soberana do seu Filho. É aquele que tem um nome acima de. Ninguém tem um nome semelhante, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tem príncipes de demônios caídos, estão debaixo da terra, estão presos até o dia do juízo. Mas não tem nenhum com nome maior do que o nome de Jesus. Ninguém tem um nome, ninguém. Jesus é o único nome acima de todo nome. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. Gente, então, os discípulos saíram, não é? Fazendo o que Jesus fez. Jesus entrava, expulsava os demônios, curava os doentes, ressuscitava os mortos, não é? Capítulo 11 de Mateus, quando João eu estou em Marcos aqui, mas é João. Capítulo 11 de João, verso 3. Vê para mim aí, por favor. Você vai achar antes do que eu. 11, 3. Mandou-lhes, pois... Não é João, não, querido. É Mateus. Quer dizer, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Deixa eu pôr lá para o nosso.
Consegue pôr? Mateus 11:3. A dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, olha a lista, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha só, não é só expulsar demônios, né? Tem uma lista que ele mandou os discípulos que estavam presentes. Jesus estava reunido, sempre está reunido com muita gente. Então, quando os discípulos vieram fazer a pergunta de João, se é ele mesmo ou esperamos outro, Jesus não deu resposta. Jesus começou a fazer isso aqui, ó. Isso está na lousa. Os cegos vêm, ele começou a curar os cegos, curou os coxos, curou leprosos, deu audição aos surdos, aos mortos ele ressuscitava mortos, assim. E aos pobres é anunciado o Evangelho. O mais fácil é anunciar o Evangelho para os pobres, né? Mas, olha a lista. Então ele falou, vai lá e fala para o João. Olha a unção que estava em Jesus. Agora, ele, indo para o Pai, ele deu essa mesma glória para nós, que somos a igreja. Está em 17, agora é João, que 17, 22. 21, 22, né? É 22. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me desses, para que sejam um, como nós somos um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. O que ele fez? Aquela glória que Jesus tinha, que ele falou lá atrás, e ele fez na frente dos discípulos lá, curando e ressuscitando mortos, né? Ele falou. Tem essa glória. Agora, o que a igreja fez com essa glória, eu estou à procura. Como que nós temos um inimigo vencido, derrotado, e ele consegue ainda enganar os crentes? Sem falar do medo que as pessoas têm quando há uma manifestação. Eu já vi cada quadro que dá dó. Tem gente que, quando o demônio se manifesta, ele se ajoelha e começa a confessar o pecado desde o dia que nasceu. Você não é crente, filho. Você tem que estar pronto para a hora que o seu coração der um clique, você já está na glória. Você não pode estar com a multidão de pecados que eles oram muitas vezes, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ó, multidão. Gente, crente não é para carregar pecado, não. Nós temos que estar lavado, santificado, purificado no precioso sangue de Jesus, que é a obra gloriosa da nossa redenção. Eu já vi gente, os demônios quebrando os vidros da igreja, o cara de joelho lá, aí ele vai jejuar. Que diz que essa caça só sai com jejum e oração. Irmãos, a caça que só sai com jejum e oração é dos crentes pregadores.
Jesus falou porque Jesus foi no monte, lá da transfiguração, né, com Pedro, Tiago e João, sua panelinha, ele subiu lá no monte e se transfigurou perante eles. Pedro até quis ficar por lá, mas não deu jeito. Eles desceram e encontraram um homem que trouxe o seu filho para ser curado. E eles estavam já passando a noite todinha expulsando o demônio não foi embora. Aí eles foram perguntar para Jesus, aí Jesus falou: essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Qual é o demônio que se expulsa com jejum e oração? É em mim e em você, da incredulidade. Jejum e oração é bom para isso. Mas não para expulsar o demônio. Irmãos, eu já tive alguns encontros com demônios, e eles, naquela luta desesperada, eles comigo, porque agora eu já sei bastante da palavra, né? E eles falam: eu vou matar. Eu falei: não. Chegou o príncipe da vida, como é que você vai matar? Até agora você não conseguiu matar, agora você não mata mais. Chegou aquele que dá vida, vida eterna. E aí, e vai. E chegou uma hora que ele falou assim para mim: mas esta casta, Jesus disse que só se expulsa com jejum e oração. E eu tinha acabado de comer uma macarronada, nós estávamos chegando de viagem, tomamos um banho, comemos um macarrão, fomos para a igreja. Boa por sinal. Lá na casa do irmão João Barbosa, né? Seu irmão. Aí, nós chegamos lá, tinha um homem que disse que era o famoso lá na cidade, que já tinha se convertido, mas quando eu cheguei, que o pastor João me apresentou, eu estendi a mão para ele e saiu pulando um pé só. Parou lá. É um camarada pequeno, mas com uma força. Nós estávamos em 5, né, que nós fomos na caravana para lá. Ele fazia assim e jogava a pessoa longe, com os pés. Aí ele virou para mim e falou: mas a Bíblia diz, ou Jesus disse, que essa casta só sai com jejum e oração. Eu falei: não, essa casta só sai em nome de Jesus o Cristo. Eu não saio. Eu falei: vamos ver se não vai sair. Resistiu mais um pouco, até que ele conseguiu falar que não ajoelhava e caiu de joelho. Caiu de joelho, mando pôr a mão para cima, fala: agora você é prisioneiro de guerra. Eu quero ir embora. Não, eu não tenho pressa, meu pai trabalha até agora e eu estou na brecha. Você entende? Quando eu mandei embora, ele não quis ir, agora ele quer ir embora, está preso, está amarrado, não vai embora. Aí eu judio deles. Faço eu, minha casta, minha legião, a legião tal, estamos vencidos. Não estamos vencidos. Está totalmente vencido. Está totalmente desbaratado, derrotado, anulado. Está ou não está? Não estamos. Então, vamos ver. Eu quero ir embora. Não. Você só vai embora quando você confessar esse nome: Senhor Jesus o Cristo. Quer dizer, eu cheguei a ter uma ousadia dessa maneira. Agora, se a gente não sabe Bíblia, não conhece nada, ele fala assim: você acabou de comer agora, você vai me expulsar? Você tem que jejuar. Você vai sair, não por minha causa, você vai sair por causa do nome de Jesus. E olha, gente, isso daí é uma vergonha, mas eu descobri isso aqui não faz, acho, nem 5 anos. E deles a glória que a mim me destes, para que seja um, como nós somos um. Então, aquela glória que Jesus recebeu, que ele foi batizado, né, que desceu como forma de uma pomba, né, sobre ele, o Espírito Santo,
e Jesus foi conduzido ao deserto e passou pelas provas lá do 40 dias e 40 noites, entrou no ministério fazendo essa obra tremenda. Hã? Ele terminou essa obra vitoriosamente, gloriosamente, poderosamente e falou: Pai, como se dizia, né? Eu não preciso dessa glória aqui para mim, essa glória é para quando eu estava aqui. Essa glória que eu tinha eu vou dar para o pastor Sérgio, pastor Nilo, pastor Disseu, pastor, todos vocês aqui, e para os irmãos aqui da igreja que nasceram hoje, a ouvir a mensagem. É nossa herança. É que nós somos... Tem gente que fica olhando para o céu, onde está olhando para o inferno, para ver se vê demônio sair. Não abre o coração, não abre o entendimento, não abre os olhos. E vai morrer assim. Só com o seu sistema religioso. Na hora da morte vai ficar pedindo, como muita gente já pediu para mim: ora por mim, porque eu não quero morrer. Ai, grita, ai, desespera, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Irmãos, a morte, para mim e para quem crê, é a coroação da nossa vitória. Oh, aleluia, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ahá. Mas veja o rosto dos irmãos, se é verdade que isso é melhor. Irmãos, vamos abrir, abre para mim Hebreus 2, 14 e 15. Os irmãos marcam isso aí, porque depois vocês não acham em casa. Eu sei que tem os inteligentes, mas a maioria não lembra mais. Chegou em casa, aliás, saiu aí fora, já começa com gozação, com brincadeira, né? Quer dizer, já escapou tudo. Passarinho saiu da gaiola. Olha, irmãos, a hora está boa ainda, não está? Está bom, não está ainda? Tem mais um pouquinho? Ele diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Fala comigo. Aniquilasse. Aniquilasse. Mas tem gente falando com a boca fechada. Que milagre. Olha lá. Aniquilasse. Olha lá. Aniquilasse. O que é uma coisa aniquilada? Destruída, destroçada, desbaratada. Satanás, com toda essa pompa que o pessoal dá, inclusive a igreja, alguém já disse, né, que Satanás lá no jardim era uma serpente, e no Apocalipse ele é um dragão. Diz que nós é que demos mingau para ele todo esse tempo aí que engorda. Olha, irmãos, Jesus participou das mesmas coisas que nós, né? Ele diz: para que pela morte, olha lá, agora entrou o recurso, pela morte, Jesus estava morrer, pela morte ele aniquilou. Aniquilasse, está escrito aí, né? Aniquilou o que tinha. Que tinha é uma coisa, o que tem é outra. E agora? Que tinha o império. E agora? E agora, gente? Pastores, e agora? Não tem mais. E nós vamos continuar dando caldinho para ele? É o verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha, irmãos, isso vem desde o Éden. Satanás vem roubando, vem matando, vem destruindo, mas ele não tem mais poder, nem autoridade, nem de matar, nem de destruir, nem de fazer nada com o servo do Senhor. Ele pode fazer com os ímpios, mas com os que creem no Senhor, ele está com a guarda arrebentada. Ele está destruído, está desbaratado, está destroçado, está destronado. Me ajuda aí que o português é muito rico. O português é muito rico, né? Você pode arrumar um monte de coisa para dizer para ele e também dizer para você: eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Ah, pastor Maurício? Você crê nisso? Glória a Deus. Tem um lá na cadeira de roda, dá uma alegria tremenda, não é? Tem outros aqui que estão, parece que indo para o inferno. Fala. Espírito desarmado, envergonhado, na frente de todo o seu exército. Pode abrir Colossenses. Com esse acho que a gente fecha, né? Colossenses 2, 13 e 14, deve ser? É isso aí que você está falando, né? Sabe, irmão, esses textos têm que estar no coração da gente, não pode estar na Bíblia. Tem uma Bíblia de 66 livros, quando você vai achar, não acha nem Mateus. Tem gente que só sabe achar o Velho Testamento. E quando sabe um versículo de cor, só sabe no Velho Testamento. Não tem nada da nova aliança, não tem nada do novo conselho, não tem nada da autoridade, não tem nada. Por isso que o demônio deita e rola na igreja. 2, 14 e 15. Bom, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ó, cravando-a na cruz. Olha a cruz, olha o poder da cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Despojando, né, os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Gente, é o nome de glória a Jesus Cristo. Ele fez isso. Satanás está sem roupas espirituais para combater contra nós. É mistério. Satanás está sem roupas espirituais para combater contra o irmão menor que tem aqui na igreja. Ele está totalmente batido, abatido, destroçado, desbaratado, pelo nome de glória, Senhor Jesus. Irmãos, guarde isso aí, nome de glória, Senhor Jesus Cristo. Nome de glória não é nome de missionário, não é nome de apóstolo. Nome de glória é Senhor Jesus o Cristo. É Senhor Jesus o Cristo. É Senhor Jesus o Cristo. É Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus, graça e paz, querido.